Boa tarde, terapeuta Bruno. Olha, gostaria de saber um bocadinho sobre a tua experiência profissional com esses sinalizadores, esses aparelhos, tua Uhum, prática, como é que foi, de forma a me poderes dar a conhecer um bocadinho da mesma. uhum. Bem, quando eu comecei a trabalhar com alunos surdos, em 2004, 2005, pronto, fruto também de ter passado por algumas escolas, por algumas unidades de apoio a alunos surdos, fui um bocadinho interagindo com o inventário de material que já estava presente em cada uma das escolas. Pronto, eu tive a possibilidade, especialmente nas UAs aqui do Porto, de ter alguma prática com estes sinalizadores. O que é curioso, apesar destes sinalizadores terem há algum tempo, serem já bastante antigos, mesmo naquela altura em que eu comecei a trabalhar, foi engraçado ver um bocadinho o contraponto, o que é que estes sinalizadores permitiam trabalhar, tendo como comparação o software que ia saindo. Mesmo um software como o Speech Viewer, mesmo outros softwares que permitem analisar o padrão de fala, de voz. Foi engraçado fazer essa comparação, pronto, perceber que estes aparelhos tiveram a sua utilidade num determinado tempo, num determinado momento, mas sem dúvida que com o software as possibilidades são infinitas. Muitas vezes cada um destes aparelhos permitia analisar só um aspecto da fala, enquanto que usando um computador, usando software muitas vezes disponível gratuitamente, nós conseguimos analisar e trabalhar e dar um feedback em tempo real às crianças de uma variedade de aspectos, quer seja através de indicadores de frequência fundamental ou de indicadores de nasalidade, de fricatização, de, de intensidade, de duração, tudo, e utilizando até jogos mais apelativos, mais dinâmicos, mais interativos que estes sinalizadores acabavam por permitir. Apesar de tudo, eu cheguei a utilizá-los com alguns dos alunos com que eu trabalhei, mesmo também com o intuito de, mais até como estratégia para os manter interessados nas atividades que exigiam um trabalho mais dirigido em termos de produção de fala, ou seja, mais como um recurso, mais como um facilitador, mais como um motivador para do que propriamente esperando ter grandes ganhos ou uma grande evolução com estes aparelhos. Pronto, estes basicamente foram os três aparelhos com que eu trabalhei mais. Tínhamos, por exemplo, este azul, o sinalizador de fricativas, em que basicamente se ligava aqui um microfone. Esse microfone era colocado perto da boca e nós tínhamos aqui um indicador um indicador em termos de intensidade, sendo que uma produção de uma fricativa correta iria produzir um indicador mais intenso. E isto permitiria-lhes, à partida, saber que ao fazer um som, se corretamente, iria corresponder a uma escala 10, por exemplo, mas que um som que fosse uma fricativa que fosse produzida de uma forma incorreta não iria produzir um indicador tão forte. Desta forma, criava-se uma espécie de uma resposta visual face à produção que as crianças estavam a fazer e dessa forma tentava-se criar um feedback corretivo para facilitar a produção. Bem, então este sinalizador de fricativas, pronto, tinha essa vantagem de dar este feedback corretivo, um indicador da correção ou não da produção, claro com as suas limitações, e o mesmo acontecia para estes dois. Muitas vezes o microfone não, e o receptor em si não traduzia a informação de uma forma muito correta e fidedigna.
especialmente analisando estes dois sinalizadores, quer o sinalizador de frequência fundamental, quer o de nasalação. Usavam esta espécie de receptor. Por exemplo, no caso da nasalação, era utilizado como um receptor, um captador, digamos assim, de uma vibração em termos de passagem de ar pelas fossas nasais. E o mesmo aconteceria aqui no sinalizador de frequência fundamental, e neste caso o que é que nós faríamos? Colocaríamos o receptor na zona da laringe de forma a que se captasse a vibração das pregas vocais. Desta forma, este sinalizador de frequência fundamental daria uma indicação da presença ou ausência de som, de uma fonte sonora, o que, por exemplo, poderia ser útil. Claro que numa criança muito pequenina este tipo de aparelho não é muito apelativo, mas fazendo este exercício teórico poderia dar a uma criança a noção se há ou não produção de som, produção vocal. Para uma criança mais velha poderia ser usado para trabalhar aquela dualidade de surdo-sonoro, o caso num trabalho de uma fricativa, os pares mínimos, a questão do se, x, seria um indicador, seria útil, por exemplo, uma criança fazendo um se, reparar que o indicador não se mexia, fazendo um z, o indicador, se o z fosse bem feito, passaria aqui para o máximo. Aqui a nasalidade, este sinalizador, era importante no sentido que dava uma indicação visual sobre um dos aspectos que algumas crianças com surdez têm dificuldade em dominar, especialmente em termos de produção, que é a nasalidade. E pronto, isto dava mais uma vez esta informação visual à criança. Agora, o que acontecia muitas vezes é que estes sinalizadores não eram muito sensíveis e muitas vezes obrigava as crianças a produzir de forma exagerada os sons-alvos. Ou seja, criava-se uma produção de tal forma tão exagerada, quer a nível articulatório, quer a nível sonoro, que depois deixava de ter um bocadinho de ser prática em termos funcionais. Ou seja, ninguém vai fazer uma produção de um zzz desta forma. Por isso, tudo que fosse no sentido de promover uma fala funcional, iria ser extremamente difícil de o fazer se nós tivéssemos que exagerar para ter qualquer tipo de reação por parte de um destes indicadores. Que é uma coisa que não se verifica em software, mesmo usando um microfone normal, sem necessidade de encostar ou ao nariz ou à laringe, nós temos uma indicação muito mais fiel, muito mais fiável também, quer da frequência fundamental, quer da nasalidade. Como foi dito no início, estes aparelhos, num determinado momento, foram extremamente importantes para trabalhar estes aspectos específicos, mas agora com software específico, mais avançado, com análise muito mais completa e em tempo real, muito mais fidedigna, estes aparelhos acabaram por já não ter utilidade, mas é sempre engraçado revisitá-los porque na base de cada uma destas caixinhas está o que nesta altura nós usamos como software de voz. Ou seja, se nós pensarmos que cada uma destas caixas permite trabalhar um aspecto isolado de fala, é engraçado ver que é através da junção destas caixas e de muitas outras que agora nós encontramos tudo isso, todas essas caixas, num único software e que curiosamente ocupa pouquíssimo espaço. Mas, mais uma vez, é importante ver que estas diferenças, de onde nós começamos e até ao ponto onde estamos. Ok, obrigada, terapeuta Bruno. Nada.